Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um dos nossos encontros mensais aqui na série Ponto Tremp. Hoje nós vamos falar sobre gamificação e o poder que ela tem de gerar engajamento, seja nas salas de aula, nos treinamentos ou em projetos os mais diversos e até mesmo do entretenimento. Gamificação é um neologismo aportuguesado a partir da palavra inglesa game, que vem ganhando relevância como ferramenta de aprendizado, de resolução de problemas, com engajamento dos participantes. Isso porque utiliza elementos naturais dos jogos, como competição, cooperação e ganho de prêmios por cumprimento de atividades, tornando muito mais prazeroso o processo de aprendizagem e possibilitando aos jogadores foco e motivação para a ação. Atualmente, é possível gamificar processos, mudanças de comportamento, atingimento de metas e aprendizagens dentro das organizações. E o sucesso da gamificação está na estratégia estabelecida para levar o usuário ao flow, que é aquele estágio que ele se envolve, que não percebe o tempo passar, durante toda a sua permanência durante o jogo. Mas gamificação é uma estratégia de desenvolvimento de pessoas acessível para as organizações. Todas as organizações podem ter acesso à gamificação para estruturar os treinamentos gamificados. O que é preciso? O que é indispensável num processo de gamificação, que é necessário para que as pessoas se envolvam em um processo ou em um jogo? Para responder a questionamentos como esse, a gente recebe aqui hoje duas pessoas com especialidades diferentes, né? Eu recebo aqui o Alisson Daniel, né, que é um programador, né, com quem eu estendo aqui a minha gratificação. Alisson, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade de compartilhar seu tempo conosco. Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu que agradeço, né? É uma felicidade estar aqui com vocês e poder compartilhar com toda essa galera que acompanha o seu canal um pouquinho sobre os meus conhecimentos sobre a área, e vai ser um papo bem legal. Eu também, né, estendo aqui a minha gratidão, né, ao fundador do canal, Pedrinho Radioativo, o Pedro Henrique Oliveira. Pedro, muitíssimo obrigado por você disponibilizar aí seu tempo para compartilhar aqui um pouco do seu engajamento e do seu entusiasmo por esse tema tão interessante. Seja também bem-vindo aqui ao canal. Que é isso, Ronaldo. Eu que agradeço estar aqui compartilhando minha experiência, um pouco do meu conhecimento, claro, junto também com o Alisson, né? Estou ansioso também para ver sobre... Ele é programador, né? Eu estudei um pouco sobre isso também, então eu acredito que o papo vai ser bem legal, cara. Valeu, gente. Então, eu sou Ronaldo Souza e, como sempre, aqui eu procuro trazer esses temas que são quentes, que são temas do momento, para a gente poder aprofundar um pouco mais as discussões. E para iniciarmos, gente, o nosso bate-papo, eu queria fazer primeiro, Pedro, uma diferença, né? Gamificação e jogos eletrônicos. É tudo a mesma coisa ou são coisas diferentes? Qual é a tua perspectiva? Qual é o teu ponto de vista? Então, acho que a princípio, Ronaldo, os jogos eletrônicos você tá ali imersivo no game, né? Você tá jogando, você tem ali o seu personagem, você tem que fazer tal coisa, tal missão. Então, eu acredito que há uma diferença nisso já, se a gente for buscar para a vida real, né? Existe sim um aspecto semelhante, como terminar um ranking, terminar em primeiro e segundo. A gente pode comparar isso também possivelmente com a vida real em uma empresa, ou então outro aspecto na rede social, por exemplo. Mas eu acredito que sim, tem essa diferença, mas dá para buscar muita semelhança também quanto a isso. E Alisson, e a tua opinião sobre essa questão? Bom, gamificação e jogos eletrônicos, não é isso? Isso. Bom, como o Pedro bem falou, eu acredito que jogos eletrônicos, eles usam da técnica da gamificação, mas a gamificação em si, ela pode estar no jogo e pode não estar, pode estar no ambiente fora do jogo. E acho que é isso que a gente vai até conversar um pouco mais hoje, né? Então tem diferença porque não é a mesma coisa, o jogo ele é gamificado, ele faz gamificação, e a gente precisa para jogos eletrônicos.
Bem, gente, aqui agora a minha opinião sobre a questão, certo? Gamificação e jogos eletrônicos, como eu enxergo? Eu entendo que a gamificação, ela necessariamente ela não precisa ser eletrônica. Eu posso gamificar alguma coisa como jogos de tabuleiro, como alguma coisa que eu possa dar um propósito para ela ou para educar as crianças, né? Para você poder fazer um engajamento dentro de uma empresa e podemos ter a gamificação com jogos eletrônicos, né, para a gente poder ter essa diferenciação. Então, quando a gente fala de gamificação no ambiente eletrônico, a diferença entre eles é apenas o propósito, né, o objetivo que se tem com cada um deles, né, na minha perspectiva de vista, né, em relação ao tema. Mas eu queria falar também, gente, sobre o poder da gamificação em engajar as pessoas por uma determinada causa ou um determinado propósito. E aqui eu vou começar falando um pouquinho sobre isso, porque dentro do universo educacional, dentro do universo do entretenimento, dentro do universo organizacional, todas as pessoas que desenvolvem jogos, eu entendo que eles buscam esse engajamento, esse envolvimento das pessoas para que elas tenham interesse no jogo, na conquista que aquele jogo possa trazer, na mudança de fase, deles conquistarem elementos que vão poder dar a ele uma melhor experiência no jogo. Então, essa questão de você usar os jogos de uma forma lúdica para gerar engajamento, seja numa criança dentro de uma escola, ou seja num profissional na empresa, ele acaba trazendo esses elementos de engajar pela própria questão de você se interessar nas conquistas que aquele jogo possa trazer. E aí é claro que cada jogo vai trazer uma experiência diferente para o usuário, né? De acordo com as suas métricas, com as suas metodologias, com a sua grafia, né, com o seu grafismo, melhor dizendo, né? O que você acha, Alisson? Nesse sentido mesmo, a gente, quando fala desse processo de gamificação, tem vários processos, né? Um deles é o objetivo de recompensa. Qual é a recompensa que eu tenho com isso? E eu posso te afirmar que um bom jogo, ele tem não só o objetivo de dar uma recompensa, mas todo o processo, todo o caminho até chegar na recompensa, ele tem que ser prazeroso, ou tem que despertar sensações e até liberação de neurotransmissores no sentido de maximizar a atenção. E é bem interessante quando você fala de maximização da atenção, né? É justamente aí onde vai estar o engajamento, né? Porque na hora que eu na hora que eu tomo a tua atenção para um processo de jogo, naquele momento eu dou um passo de você entrar, né, naquele estado que você vai ficar apaixonado pelo jogo e vai querer conquistar tudo que você possa conquistar dentro daquele processo. Pedro, o que é que as tuas experiências te falam sobre essa questão de você se engajar no jogo? O que é que você entende de você... Então, né, Não, termine. Não, pode ficar à vontade, pode falar. O que o Alisson falou, cara, é bem interessante, sabe? Eu passei por alguns momentos bem semelhantes e, tipo assim, o caminho que você percorre, cara, tem que ser bom, tem que ser difícil, tem que inspirar você continuar jogando para você conseguir o objetivo, né? E eu acredito que também, na vida real, a gente pode trazer diversos exemplos, como traçar uma rota para ir para academia, traçar objetivos de malhação, onde você, sei lá, consegue malhar 30 dias e você, vou comer hambúrguer o dia todo depois que eu malhar, um exemplo, né? Então, para a vida real pode ser assim, mas no âmbito do jogo, cara, é muito bom quando você, tipo, terminei uma missão que perdi 30 vezes. Então, é sensacional isso aí. O aprendizado que isso te traz é imenso, né? Assim, porque você fica com aquela gana de chegar na fase seguinte, de ter aquela conquista, e muitas vezes até quando você joga com uma outra pessoa, que é uma competição com mais de uma pessoa ali em busca de um mesmo objetivo, né, Pedro? Não, com certeza. O exemplo dele foi perfeito. Eu até perguntar se ele já fez algo desse tipo. Acho que sim, né?
Oi? E o Alisson já fez algo desse tipo. E aí, Alisson? Inclusive, só para te dizer um exemplo, você falou de exercício, né, Pedro? Exercício físico e a motivação. Isso. Um exemplo de um app que faz isso é o Nike Plus, por exemplo. O Nike Plus, ele marca o quanto você correu e na outra semana ele compara o quanto você correu dessa semana para outra. Então, eu estou usando um recurso para que muitas vezes a gente humano é difícil ter essa memória de longo prazo, objetivos de longo prazo. Como a gente tem essa dificuldade de objetivo de longo prazo, o aplicativo facilita. Na semana passada foi isso, ele dá um resultado muito simples. E aí você consegue ficar engajado naquela sua meta de longo prazo, que é uma das técnicas que a gente usa na gamificação para ter esse alongamento da data do interesse, né, do usuário. Ainda mais quando o assunto é exercício físico, né, que o ser humano tende a largar isso facilmente. Então, isso estimula e com certeza estimula muito. Exato. Mas, gente, falando nessas questões, né, dos exercícios, né, até porque também esses aplicativos, eles vão te dando as suas recompensas, né, você fez aquela atividade, quantas calorias você perdeu, quais foram os teus benefícios do teu esforço, né. Mas eu queria entrar agora num assunto um pouquinho mais técnico, mas ao mesmo tempo para poder fazer com que as pessoas entendam um pouco mais sobre como gamificar não é apenas uma brincadeira. Gamificar é um assunto sério. Jogos eletrônicos por um todo, né? Hoje é profissão, né? Estamos aqui com o Pedro, que é programador, né? Que ele trabalha nessa área. Estamos aqui com o Pedro, desculpa, o Alisson, que é programador. E o Pedro, né? É uma pessoa que muito bem sucedida, com um canal muito bem sucedido, também atuando nessa área. Ou seja, existem profissionais que são diretos e profissionais indiretos, mas a gamificação, ela tem alguns pilares, né, que um dos pioneiros da gamificação, né, vou pedir perdão aqui para a pronúncia, mas o nome dele é Yu Kei-Shou, né, ele definiu que a gamificação tem 8 pilares, né, que quando você, para que um jogo seja bom, para que um game seja legal mesmo, que ele atenda a real vocação dele, você precisa ter uma vocação épica, ou seja, ele precisa ter aquela coisa grandiosa de você bater as suas conquistas, ele precisa de criatividade, ele precisa de sociabilidade, curiosidade, ou seja, você precisa estimular a curiosidade da pessoa que vai jogar, ele tem que ter perdas, você tem que saber lidar com perdas, ele vai te proporcionar essa experiência, ele também tem que ter escassez, aí onde está aqueles prêmios que são os especiais, que você vai numa fase, para você conquistar ele só tem um dele, é o mais difícil possível para você ter aquele prêmio. Também tem a posse, né, que você vai adquirindo coisas no teu desenvolvimento, no teu percurso, na tua jornada, e também tem o próprio desenvolvimento, porque como o Pedro bem falou agora há pouco, quanto mais você joga, mais você vai tendo expertise de poder jogar até você conseguir vencer aqueles desafios. Então, todos esses pilares, Alisson, na tua concepção, o que significa ele, né? Se você que é programador, que deve fazer uso de alguns desses pilares aí quando estão definindo algum projeto, me fala aí, como é que eles são usados, qual é o significado deles dentro desse processo de gamificar? Bom, vamos lá. O primeiro que você falou, né, é a questão épica, né? Visão épica, vocação épica. Eu posso dizer o seguinte, eu gosto de dar exemplos que fica mais fácil. O autor desses 8 pilares, ele se baseou também na jornada do herói, que ela é muito característica. E como é que é isso? Simplesmente assim, você é chamado para algo que é maior do que sua existência. De uma maneira bem simples de falar, a vocação é você ser chamado para algo que é maior do que sua existência. A gente vê isso na jornada do herói, de repente ele está lá e ele é chamado para uma aventura enorme. Essa aventura que é maior que ele, isso traz aquela vocação épica, aquela sensação épica. E como é que isso se aplica na vida real? Já quero trazer até um exemplo aqui, não só para jogos. Para jogos é muito fácil você imaginar. Eu vou até só mostrar aqui para vocês. Olha aqui, esse é o personagem de um dos games que eu fiz, tá? Esse é o astronauta, o Astro.
E a criança fica curiosa. Quem é que está por trás da máscara? Quem é que está aqui dentro? Quem é que tem que salvar o planeta Terra? Que aventura é essa que agora ele tem que embarcar para salvar? Então, essa visão épica, ela é muito comum para a gente ter a atenção. Na vida real, a gente tem um exemplo, tá? Não sei se você já ouviu falar do Esquadrão da Dor. É um aplicativo para crianças que têm câncer. E é muito difícil você falar com crianças que têm câncer para ficar perguntando onde está doendo, onde está mais. E aí, com uma ferramenta, a criança vai dizendo toca na parte do corpo que está doendo, ela não precisa falar nada. E quando ela toca, aparece vídeo de policiais, vídeos de pessoas que estão lá no esquadrão, como se fosse um esquadrão dizendo: muito bem, você está ajudando a entender outras pessoas, está ajudando a entender isso que está acontecendo com você, e a gente vai conseguir salvar outras vidas. Ou seja, a criança, ela se pega em algo maior do que ela. Essa visão épica aplicada na vida. Esse tópico é isso. Pedro, agora sim, da tua percepção de jogador, agora vamos falar assim, de usuário de um jogo, como é que você percebe isso? Você já tinha parado para pensar nisso, ou você está sendo pego de surpresa aqui, mas como é que você percebe essas características, esses pilares de um jogo? Uhum. Não, essa jornada que ele disse do herói foi sensacional, esse exemplo do épico, né? Mas recentemente eu venho passando também por uma situação onde escassez é bem forte, onde tal item único você só encontra ali e ele vai acabar em determinado momento. Então, as empresas hoje utilizam muito esse recurso para atrair a atenção de jogadores e manter eles ativos, tentando conquistar cada vez mais esse item específico. Outro ponto também que eu gostei bastante foi o sociável, né? A sociabilidade, onde eu tenho a opção de chamar outra pessoa para jogar, eu tenho a opção de socializar com aquela pessoa, socializar com uma pessoa que está lá do outro lado da tela, em um país X. Então isso é sensacional, onde até populariza até um pouco mais o jogo, né? Então isso é só esses 2 pontos, né? Ainda tem os outros aqui que com certeza é essencial para que o game funcione. Alisson, eu queria destacar mais um, além da jornada aí do herói, né, essa vocação épica aí. Eu poderia falar também, né, como o Pedro bem citou, a escassez, né, dos itens únicos, exclusivos, e também tem outra, o tempo. Né? Olha, você tem que fazer isso agora, você tem tantos minutos para fazer isso. Muito usado por empresas, por jogos, né? E o Pedro também falou da sociabilidade. Eu quero dar um exemplo de jogo, eu quero dar um exemplo real também. Quando a gente pensa em jogo, ele já está falando sobre então com outros do mundo, sente, né, essa vontade de ser melhor que o outro que está lá, às vezes se comunicar com ele, isso é muito bacana. O famoso multiplayer, né? O multiplayer. Mas na vida real acontece simplesmente quando alguém dá um like na sua foto. Só um likezinho na sua foto, você já sente aquela sociabilidade, e isso é um gatilho mental, vai liberar dopamina, que você vai sentir prazer de ter sentido aquela curtida, e tudo isso não é por acaso, né? Justamente para ativar essa sociabilidade e você se sentir bem no meio, né? Numa rede. Como vocês destacaram alguns, né? Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre curiosidade, né? Existem alguns jogos que são muito específicos para isso, né? De você trabalhar a curiosidade do usuário para ele ir descobrindo, né? Os elementos que vão naquela jornada dele, ele vai descobrindo o que tem, quais são as surpresas, quais são as possibilidades. Existem jogos que você joga ele 10 vezes e ele tem 10 possibilidades de caminhos diferentes para você traçar, para você trilhar, e isso é muito interessante. Uma outra coisa aqui que eu queria destacar era com relação ao desenvolvimento, né? Aqui a gente pode traçar 2 paralelos. Eu gosto sempre de pegar a palavra desenvolvimento e olhar ela sobre 2 aspectos. Um é do programador, do designer, da pessoa que idealizou, que escreveu o roteiro do jogo. Então, ele pega esse jogo, no desenvolvimento, para poder gerar engajamento, ele constrói em níveis
que você vai conquistando, e normalmente os níveis iniciais eles são mais fáceis, que é para poder gerar em você aquela recompensa de conquista. E aí você vai se desenvolvendo no jogo e o jogo vai ficando mais complexo, mais difícil, de acordo com as fases que você vai cumprindo. Por outro lado, né, se a pessoa que desenvolveu o jogo fez essa observação, você como usuário, você também vai se desenvolver durante aquela jornada. E quando a gente pega tudo isso e traz, por exemplo, para o universo de treinamento e desenvolvimento de pessoas, uma organização ela pode ter o ideal dela, por exemplo, vamos desenvolver os nossos líderes, os nossos gestores, para poder compreender um pouco mais sobre a diversidade. E aí se faz todo um treinamento gamificado sobre as situações que você vai precisar incorporar no seu dia a dia para você entender a diversidade, do ponto de vista da pessoa que está ali à margem, que precisa ser contemplada naquele programa de diversidade, e do ponto de vista de quem não está à margem dos padrões estabelecidos socialmente. Então, isso ela pode ser colocada de maneira que você vai primeiro aprendendo as coisas mais simples e depois vai tendo questões mais complexas, aquelas coisas que são sutis, que às vezes você acha que não tem nenhuma degradação naquela sua fala, e que aquilo pode, de fato, estar machucando alguém, pode estar jogando contra um programa de diversidade dentro de uma empresa. Gente, quer falar mais alguma coisa aí para a gente mudar de tema? Não, acho que não. Acho que você deu um exemplo perfeito de avançar de nível, sensacional. Top, Gente, top. agora... Oi. Foi top. Valeu, Alisson. Então, vamos lá, gente. A gamificação, ela pode ser, como eu falei aqui, direcionada para a educação, ela pode ser para empresas, ela pode ser um processo lúdico, né? Como o Alisson bem trouxe aí o caso lá da criança doente que vai fazer todo um processo ali, você está usando todo um recurso lúdico para poder envolver as pessoas, e tem tantas outras formas de se gamificar. Mas, como você entende, Alisson, os limites da gamificação? Ou a gente não deve considerar limites quando o assunto é gamificar? Bom, se a gente pegar o autor que a gente está estudando aí, está falando sobre ele, que disse esses 8 pilares, ele acredita que não tem limites, né? Ele acredita num mundo onde em breve a gente não vai precisar entre escolher trabalhar ou jogar. A gente vai poder jogar no trabalho. E isso vai ser um jogo, isso vai ser gamificado, isso vai ser divertido. Então, para esse autor que a gente está analisando, ele acredita que não tem limites. E eu posso até dizer que é difícil você dizer qual vai ser o limite disso, porque a gente está tendendo a isso. Por exemplo, no caso do Pedro, que tem um canal, né, Pedro? Eu acredito que o futuro, um pouco, daqui a alguns meses, talvez, ou anos, o próximo passo vai ser os vídeos interativos. O próprio usuário vai poder não só assistir um vídeo, mas interagir com o vídeo. Já tem alguns protótipos nesse sentido, mas para você ver, tudo vai ficar gamificado, até um vídeo que era estático, até um vídeo que era só o cara falando lá e alguém assistindo. Então eu não consigo imaginar muitos limites, eu consigo imaginar muitas possibilidades. Até pegar um gancho já, né? A tecnologia está inserida em todo esse meio que a gente está falando aqui, né? É a questão da gamificação, dos de empresas, dos de redes sociais, dos de aplicativos, que vem facilitando cada vez mais a interação com o ser humano. E você, Pedro, assim, como usuário, assim, você se preocupa com limites do game, ou você vê isso como algo a não ser considerado, uma preocupação a não ser considerada? Então, conforme até o Alisson falou, hoje a gente já tem hologramas também, né, que são situações bem interessantes, onde simula ali uma pessoa. Tem também os jogos 3D, se eu não me engano agora, que você coloca o óculos virtual, que, cara, você tá dentro da situação ali e você não tá ao mesmo tempo. Então, para o mundo que a gente vive hoje, eu acho que vai ter muita coisa para rolar ainda, como tipo... É o metaverso, né? Metaverso, boa também, NFT chegando, jogos NFT, onde você ganha dinheiro jogando, literalmente jogando.
O jogo serve para isso. Bitcoins também está muito avançado. Então a tendência é fazer isso mesmo, ganhar dinheiro e jogar e ganhar dinheiro, né? Apesar que eu já faço isso hoje, né? Mas é um amplo, mas é um exemplo geral, né? Tipo, todas as situações, no caso. E eu acho tão interessante, assim, né, que vocês estavam falando, né? E eu aqui pensando, né, que o metaverso talvez seja a tradução literal para o que o Alisson falou, né, de você trabalhar jogando, né, porque eu olho hoje o que hoje já dá para ser palpável, né, toda essa discussão de metaverso, porque para mim ainda tem muita coisa fluida, ele é ainda um ambiente de testes, mas o que dá para a gente perceber é justamente isso, é de você ser quem você deseja ser, com a aparência que você deseja ser, e viver num mundo de jogos, onde você vai evoluir, vai aprender, e onde você, cada dia mais, você vai poder transformar a sua vida, tanto no ambiente virtual, quanto no ambiente real. Então, eu entendo isso, que quem estiver preocupado com limites, é melhor esquecer isso, porque não tem limites, e quem acredita que a educação, que o treinamento, que o desenvolvimento, que toda a parte de lazer não vai conversar com esse ambiente de gamificação, eu também digo, desista desse pensamento, porque tudo vai convergir para esse universo, porque as tecnologias elas vão oferecer cada vez mais recursos para que tudo isso seja possível e de forma democrática, porque hoje ainda existem algumas limitações, né? Vocês aí que programam e que jogam, vocês devem entender que hoje os valores de algumas máquinas para você jogar, ela requer, de uma certa maneira, ela é inibidora para uma grande massa, né? E também já existem jogos muito mais leves que algumas pessoas já podem jogar e de forma muito mais tranquila, até mesmo por conta da nuvem. Quanto mais ela se popularizar, quando o 5G também for uma realidade no nosso país, tudo isso vai convergir para que a gente tenha ambientes muito mais gamificados dentro de uma realidade muito mais acessível, muito mais democratizada. Inclusive, sobre esse tópico de democratização, né, do acesso, eu tenho ferramentas hoje, Pedro e também os nossos espectadores, que ela funciona, carrega no começo, depois se a internet cair, ela continua funcionando mesmo quando a internet cai. Por quê? Hoje eu tenho ferramentas para educação e, às vezes, na escola pública não tem uma internet de qualidade. Então, pensando, carregou no primeiro momento, se cair não tem problema, vai poder ser usado. Então, não exige da memória do usuário, porque eu não peço que ele baixe, não importa o aparelho, importa só que se você tem uma conexão com a internet para abrir aquilo, até carregar, depois de carregar vai funcionar. Pensando justamente na democratização desse acesso. Não sabia dessa, essa é boa, hein? Muito bom, caramba. Pois é, você vê, né, assim, olha que o Pedro vive dentro desse universo, né, e aí mesmo assim a gente é surpreendido. Por quê? Porque as tecnologias, elas estão tão amplas e tão vastas que nenhum de nós aqui é capaz de dizer que domina todos os conteúdos, todos os assuntos, a gente sempre vai estar se surpreendendo. Mas o importante, que eu sempre ressalto para todo mundo, é que não tenha medo de nenhum tema. Estude, procure saber, nem que seja de forma superficial, para que você, quando precisar utilizar aquele recurso, você saiba que ele existe e você possa ir buscar a ajuda dos especialistas, de quem de fato entende e que possa resolver o seu problema. E dentro do universo da gamificação, que ele dentro das organizações, ele é muito usado pelas áreas de recursos humanos. As pessoas da área de RH, elas não precisam ser especialistas em gamificação, mas elas precisam entender os preceitos
os princípios da gamificação e como ela pode ser utilizada para alcançar melhores resultados. Então, isso é fundamental para que se tenha esse conhecimento. Não tenha medo de nenhum tema. Esteja aberto para aprendê-los e incorporar dentro da sua realidade, desde que ele venha resolver um problema que você esteja passando. Pessoal, a gente vem conversando, né, aqui, né, nesse nosso bate-papo sobre essas questões da gamificação, né, dos jogos, né? Aí eu perguntaria para a Alisson, a gamificação para uma escola, para uma empresa, existe um momento certo para gamificar, para você poder trazer alguma experiência gamificada para os alunos ou para os profissionais? Com certeza, eu vou te dizer 2 momentos que isso deve acontecer. O primeiro momento aconteceu anos atrás, o segundo melhor momento agora. Já está na hora de fazer. Se você pensar numa sala de aula, aquele formato do professor frente, o aluno está do lado, já faz 300, 400 anos que a gente está seguindo o mesmo formato, e de lá para cá a tecnologia evoluiu, de lá para cá as máquinas evoluíram, de lá para cá o ser humano evoluiu. E por que a sala de aula permanece a mesma? E por que o modo de produzir nas empresas permanece o mesmo? Não faz sentido. Então, está na hora, sim, da gente pensar diferente e fazer algo gamificado em prol da educação, do aprendizado e, de uma maneira geral, e melhorar o desempenho de alunos e também de empregados. Ou seja, a hora de gamificar é agora, é nesse momento. Pedro, e aí eu te pergunto, certo? Agora com um outro viés. A gamificação, o game, né, o jogo, ele tem hora, ele tem público, ou todo mundo é público e todos os momentos são adequados para se praticar ou para se jogar? Então, acredito que sim, né? Depende muito do público, idade, mas acredito que sim, deve ter um momento para cada vez atuar nessa área de gamificação, né? Como o próprio Alisson disse. Queria até puxar o gancho dele, pois eu lembro, eu estudei até TI também um certo momento, e questão de empresa, cara, eu estudei a área de redes de computadores, e tem um programinha que se chama da Cisco, né? Cisco, que é a empresa Cisco, eles fizeram um programa onde ele simula toda uma área de computadores, onde você encaixa cabo de rede, monta todo o switch, hub, faz toda a configuração voltada para a empresa. Então, tipo assim, você virtualmente, você prepara um colaborador, um funcionário, para estar apto a fazer aquilo ali. Então, quando eu estudei isso, né, na época de escola, já falando até o âmbito da escola que ele disse, a gente já podia sair dali com aquela visão toda virtual, mas, acho que não tinha muita diferença na prática, né? Talvez sim, mas, teoricamente falando, você já saía pronto, apto a fazer tudo isso. Oi? Ficou mais fácil aprender assim, né? Imagina tu chegar na prática, e aí, onde é que eu encaixo esse cabo? Eu tenho que anotar, peguei ali, botei no caderno e... Então, tipo, buscando do âmbito da empresa, escola, tipo, sensacional. Isso é muito interessante, né, que os simuladores, né, eles já são utilizados bem, né, por exemplo, toda a parte de aviação se aprende a pilotar em simuladores, né? Perfeito. O carro agora, Detran, né, que anos atrás não tinha um simulador e agora você tem. Então, assim, e isso é uma forma de gamificar, né, é uma forma de você jogar alguma coisa. Puxando para o lado da ciência também, no sentido de moléculas, há anos atrás não poderia se fazer, imaginar soluções para moléculas, fármacos, né? Eu também faço farmácia na Universidade Federal da Paraíba, e hoje a gente já tem ferramentas tecnológicas onde a gente desenha a molécula em 3D e consegue ver aquela molécula em 3D que não seria possível ver de outra forma e consegue imaginar soluções para determinados problemas. Então, é um avanço muito interessante. E aí, assim, agora você falando da área de saúde, eu me lembrei aqui, né, que toda essa parte de saúde, né, que você hoje fala, né, de fazer cirurgia à distância, usando robôs, certo? Você poder estar no Japão e você instrumentalizar lá e ter um instrumento de verdade aqui em João Pessoa e uma pessoa sendo operada. São habilidades que
os jogos, ele vai te trazer, porque de uma certa maneira é você saber lidar com este ambiente virtual e tirar proveito dele, né, para poder tornar as coisas mais fáceis, o aprendizado mais acessível. Mas, gente, estou aqui caminhando para o final, né, do nosso bate-papo, e agora eu queria falar, assim, das experiências pessoais, né? Queria perguntar aqui para o Pedro, né, quais foram as oportunidades que ele viu, quais foram os desafios que ele enxergou quando ele criou o canal Pedrinho Radioativo e que benefícios ele tem trazido, não apenas para você como pessoa, mas para as pessoas que estão ao seu redor ou que consomem o teu produto. Então, né, falando da área que eu mais gosto, né, que hoje eu vivo disso, eu crio conteúdo para a internet, eu vi que cara, foi demorado o começo, mas quando começou a desenvolver, muitas pessoas começaram a engajar e procurar saber como é que funcionava. Então, tipo, para mim foi muito bom. Tipo, chegou um momento que pessoas queriam tirar foto com você. Então, pô, faz um trabalho que eu fiz ali na internet, despretensioso até, e foi criando um engajamento, criando uma rotina até, né? Porque eu tinha 2 rotinas, tinha um trabalho comum e o trabalho de renda extra. E aí foi vingando, foi cada vez foi mais elaborado. Então, para mim foi muito bom, muito bom. Chegando quase a 1 milhão, né? Ou já chegou? Não. Chegou não. Eu tenho 2 canais, um tem 180, outro tem 988. Então tá quase. Mas, tipo assim, eu sempre coloco uma meta, porque você tem um número médio de quantas pessoas se inscrevem no canal. Tipo, 30 mil por mês, então 2 mil por mês. Então, eu começo a me esforçar, eu tenho que bater essa meta. Então, eu vou traçando meus objetivos com base nisso, né? Tipo, olha só, você mesmo tá fazendo uma gamificação do seu processo e para chegar na tua meta, né? Então, é basicamente isso. Eu me baseio. Eu quero muito esse 1 milhão, porque no 1 milhão você ganha uma placa que simboliza todo o sucesso que você fez durante toda essa trajetória. Então, tipo, em 3 meses eu consigo 100 mil. Então, eu vou fazer essa métrica de que há 3 anos, se eu seguir esse foco há 3 anos, eu consigo alcançar o objetivo. Então, acho que faculdade também não muda muito. Eu tenho que estudar 4 anos para me formar. Eu tenho que ir para academia todos os dias e pegar aquele peso e, pô, são é bem semelhantes, né, se a gente for comparar. Mas, Pedro, o que é que o teu público vai encontrar no teu canal? Assim, que tipo de expectativa você alimenta nas pessoas que consomem o Pedrinho Radioativo? Então, eu tenho 2 públicos. Eu tenho um público mais infantil, e no caso a gente entrega muito entretenimento e notícia, né? E o outro eu entrego também tutoriais. Então, já vai um pouco da criatividade, um pouco também da escassez que a gente utiliza no YouTube, né? Onde eu só tenho aquele conteúdo, eu lancei primeiro. Então, se eu lanço a notícia primeiro, com certeza eu consigo alcançar mais espectadores. E, tipo, hoje é uma rotina, né? É uma rotina onde diariamente as pessoas já sabem que vai estar disponível o vídeo, então eu não preciso de ferramenta nenhuma. Tipo, o Faustão, por sua vez, não passa na quarta-feira, só passa no domingo. Então, dá para criar já essa rotina, essa expectativa nos usuários de querer assistir aquilo ali, porque é do interesse deles. Acho que é isso. Pedro, só comprova que você não deve assistir televisão. Agora, porque o Faustão passa de segunda a sexta, menos no domingo. Ele saiu da Globo. No ao vivo. É um exemplo de assim, Domingão do Faustão, né? É esse exemplo para tudo, então eu nem sei mais assim. Mas enfim, é essa a ideia. Mas eu não perder a piada, Pedro. Eu entendo, Pedro, porque hoje a nova televisão é o YouTube, né? Se a gente parar para pensar, a nova TV é o YouTube. É o YouTube, cara. Aí o Faustão mesmo, eu sei que ele saiu da Globo, né? Tá no outro canal agora, segunda a sexta, né? Parece. Eu sei que saiu, mas o resto, não sei. Mas, gente, era só para não perder a piada. E isso mostra bem que o Pedro vive o universo onde ele atua. E a TV aberta, né? Que hoje vive esse momento de transição, né? Ela realmente tem outros públicos. Mas, Alisson, eu queria que você falasse também um pouco sobre o experimento teu, assim, algo que você
realizou e o que ele te trouxe como benefício e o que foi que ele levou de benefícios para os usuários, para os consumidores desse produto? Bom, então vou começar te falando. Eu tenho alguns jogos publicados, mini-jogos, principalmente na área da educação, mas não só na área da educação. E eu também tenho softwares que eu fiz, por exemplo, para o UFPB. Tenho um software atuando lá e estou produzindo outro para lá. Eu também de jogos na área empresarial, digamos, de gestão. E o principal, vou escolher um, que eu estou aqui com esse personagem, é o Educa Kids, uma ferramenta que eu desenvolvi para o Fundamental 1, né? Crianças aí entre 4 e, né, pegando do pré, até 11 anos. E qual é o objetivo? O objetivo é, imagina você, se eu perguntasse para vocês aí, vocês dois, o que é que vocês lembram do Fundamental 1? Vocês lembram de uma atividade que o professor passou para casa ou você lembra das brincadeiras, dos jogos que vocês faziam com outros colegas? Certamente as brincadeiras, né? Brincadeiras, claro. Né? E isso foi pensando nisso que eu criei vários jogos educativos que ensinam os conceitos que o MEC pede, que é a BNCC, mas num contexto de brincadeira, onde ele vai jogar com outro colega, ou ele vai jogar para melhorar no ranking, e gera ao mesmo tempo, enquanto o aluno joga, o professor tem acesso aos resultados daqueles alunos, tem ali todos os resultados por escola, por turma, e assim ele consegue ter uma tomada de decisão. Por exemplo, vamos dar um exemplo, Pedro, na disciplina de matemática, ele está precisando melhorar no assunto de adição. Então, o professor vai em cima disso, rapidamente, consegue ter esse resultado, e a gente acelera a aprendizagem. O meu slogan é acelerando a educação 5.0. Então, estou muito feliz com o resultado até aqui. A gente já passou aí por mais de 7 mil alunos, mas ao todo, a gente espera até o final do ano que vem alcançar a marca aí de 100 mil alunos. Então, a gente está lutando para isso, porque a gente acredita que pode mudar a educação. Muito bem. Mas, gente, então, para concluir, uma última pergunta para os dois. Hoje, o que é que motiva vocês? O que é que faz vocês levantarem de manhã empolgado, entusiasmado para viver mais um dia de trabalho? Pode começar, Pedro. Então, né, eu tenho uma base de público, então, praticamente, eu faço todo o trabalho porque eles pedem. Então, tipo, eu quero isso, então eu vou atrás, eu quero aquilo, então, tipo, se não fosse o público, eu não estaria aqui. Então, é uma via de mão dupla. Eu entrego o conteúdo, eles assistem, eles passam feedback, eles gostam, eles não gostam, e assim a gente vai vivendo. E todo dia tem essa meta também, como eu falei, do canal, né, de tentar bater aquele alcance, e eu tô firme e forte. Tentando também se reinventar, né, porque, conforme a gente falou aqui várias vezes, tecnologia muda a cada instante, e o mundo da internet também está sempre nessa constante evolução. Perfeito. Posso falar? Pode. Boa. Tá, pronto. Gente, a pergunta é incrível. O que é que me motiva a continuar fazendo isso, né? Que eu estou fazendo principalmente hoje pela educação. Eu vou contar para você. Desde o meu ensino médio, lembra? No intervalo, quando tinha meu que via algum assunto, eu tirava o meu tempo de intervalo, eu não ia brincar, eu ia ensinar para o colega justamente aquela sensação de ensinar algo para alguém e ele fazer uso disso, sabe? E desde o ensino médio eu fazia esse tipo de coisa e agora eu não preciso estar presencial para ensinar para as pessoas. Eu posso ter ferramentas e essas ferramentas podem transformar a educação daquela pessoa sem eu nem ter estado pessoalmente com ela. E isso me motiva porque eu acho que é aí que a gente começa a ter uma revolução na educação. Boa. Gente, muitíssimo obrigado aí pelas interações de vocês, pelas colocações, certo? As experiências de vocês são muito enriquecedoras e mostra, né, a seriedade que é essa indústria do game e que ela pode ser transportada para qualquer área, né? O Alisson fala muito bem aí da atuação dele na área de educação. Pedro já tem aí um experimento dele muito mais na área da utilidade pública, da informação que ele atua, né? Porque o mercado, ele acaba diversificando e tendo espaço para os mais diversos tipos de profissionais e de conteúdos. Então, eu só tenho a agradecer a vocês. Fico muito feliz aqui de poder ter contado com vocês nessa noite aqui, para a gente poder gravar esse momento. E queria agora me dirigir às pessoas em casa, né?
por nos acompanhar aqui. Muitíssimo obrigado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam aí interagir e entender um pouco mais sobre essa questão da gamificação e conhecer um pouco aí das ideias e das motivações de Pedro e de Alisson. Ok, gente? Muitíssimo obrigado. Tchau. Valeu! Valeu, gente. Tchau.